Leonardo, obrigado, viu, pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de apresentar você a Diamante. A Diamante, Leonardo, ela surgiu quando a gente descobriu que 70% das pessoas que compram um imóvel no Brasil, elas vão fazer isso apenas uma vez na vida. Você sabia disso, Leonardo? Não, informação muito interessante. Pois é, então você mesmo como corretor sabe mais do que ninguém que o imóvel é o grande sonho da maioria das pessoas no Brasil, né? Verdade. Você vende sonho para as famílias, não é isso? Com certeza. Então a gente decidiu transformar esse sonho no nosso propósito. Um pouquinho sobre mim, meu nome é Leonardo Piscinin, eu sou formado em administração pelo Sebrae, sou técnico de administração, né, pelo Sebrae, e tenho 15 anos de experiência no... O que é que você fala? Na área comercial. Então eu sei, né, eu estou acostumado a tratar com o cliente, eu sei que é a nossa galinha de ouro, né? O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Então eu tenho um costume já de muito tempo tratando com clientes, isso é algo que eu faço a minha vida inteira. A nossa operação hoje da Diamante conta com 24 unidades, uma das mais recentes é a nossa aqui de Belo Horizonte. O nosso propósito, como eu te disse, né, é aproximar as famílias dos seus sonhos, né? Então a gente vai tratar o seu cliente com muito carinho e por isso a gente tem, né, a visão de ser a assessoria de crédito mais admirada do Brasil. Muita gente pode perguntar, por que não a maior, ou por que não o maior faturamento? Na verdade a gente até quer isso também, né? Mas a gente acredita que isso vem em decorrência de ser mais admirada, né? A gente se preocupa muito em ter um serviço admirado porque os nossos clientes, através do nosso serviço, também vão ter um trabalho admirado, né? Eu sempre falo que o seu sucesso é o nosso sucesso. Então, sendo a mais admirada, a gente vai ser indicado tanto pelos clientes quanto pelos nossos parceiros, né? E por isso está crescendo cada vez mais. Então, te falar um pouquinho dos nossos princípios. Antes de mais nada, a gente sempre deixa claro, os nossos valores são inegociáveis. É claro, né? Foi por causa de nossas parcerias que o nosso trabalho aumentou. Então, eu nunca vou ceder a um pedido de algum cliente, de talvez fazendo um leilão ali entre corretores para adquirir algum imóvel. Não, eu vou dar sempre a preferência para minha parceria. Apesar de eu tirar ali o comissionamento de um cliente, a parceria é muito maior do que isso, né? Vai me trazer vários clientes. Então, a gente sempre se preocupa em ter todos os dias como se fosse o primeiro, né? Eu quero sempre estar conquistando você, sempre estar conquistando os clientes, por isso eu deixo sempre as pessoas em primeiro lugar. Você sabe que a gente trabalha de vez em quando como psicólogo, né? Todo o processo ali de aquisição de um imóvel, ele demora um pouquinho e muitas vezes o cliente fica ansioso, né, Leonardo? Verdade. Então a gente também está acostumado com isso e por isso a gente sempre tem os nossos relacionamentos baseados em transparência, tanto pessoalmente quanto em nossos processos. Você vai ver como é que funciona. Aqui os nossos produtos, né, 95% do nosso faturamento vem em cima do financiamento imobiliário, claro, mas a gente também oferece a portabilidade, sem nenhum tipo de custo, né, a gente não é remunerado por isso, mas a gente acredita ali que é uma forma de retenção para o cliente, né? Imagina se você consegue portar ali o contrato de financiamento desse cliente para um contrato que tenha taxas menores. Você vai trazer uma economia para esse cliente que ele não estava esperando. Com certeza isso vai te gerar fidelização e indicação, né? E também o Home Equity, que a gente fala que é o nosso plano B, né? Tanto para pessoas que querem ali um crédito rápido e sem burocracia, né? Então tem um imóvel ali, coloca em garantia, a famosa hipoteca, né? E tem acesso ao crédito. E também funciona para aquelas pessoas que têm dificuldade em ser aprovada no financiamento, né? Talvez ele por um score mais baixo. Aqui estão os nossos números, né? Temos quase 1.300 contratos emitidos, gerando quase R$500 bilhão injetados no mercado imobiliário, em quase 20 estados e 140 municípios. E principalmente, né, a gente se preocupa muito com a celeridade dos nossos processos. Mais de 35% deles são emitidos em até 15 dias, mesmo com o FGTS. E o mais importante para a gente, a nossa NPS, né? Nossa nota. A gente faz questão que o nosso cliente nos avalie e, por enquanto, temos sido muito bem avaliados. Por que isso é tão importante para a gente, né? Porque na experiência de aquisição do imóvel, o cliente vai ver você, né? Vai ver a imobiliária, ele não vai ver a Diamante.
Então, na hora que ele estiver numa festa lá, comentando com um amigo, com um familiar, ele vai falar assim, pô, compra lá na imobiliária do Leonardo, porque eles têm especialistas em financiamento, tudo sem custo, então você pode confiar, vai ser uma excelente experiência. Aqui tá um pouquinho dos nossos números. Lá em 2021 a gente tinha uma emissão mensal de 3 milhões com 4 unidades e hoje a gente já ultrapassou os 33 milhões em contratos em reais, né, de emissão no mês de novembro de 2023 com 24 unidades. Então, nos nossos processos, né, como que a gente traz a maior transparência possível? Acredito que você já deve ter tido algum cliente reclamando de pagar alguma taxa fora do financiamento, não deve? Já, com certeza. Isso acontece porque muitas vezes essa conversa nem vem, né? O corretor muitas vezes acha que o cliente sabe, o cliente muitas vezes não pergunta, então a gente deixa isso claro, mostrando para ele, né? Além dos valores do financiamento, valores ali, taxas cartorárias, né, tarifa bancária, o próprio ITBI, que é a alíquota varia de prefeitura para prefeitura. Então, a gente deixa isso claro para o cliente e também nesse informativo a gente manda aí tudo explicadinho para ele logo no início do processo. A gente tem, né, para ajudar a gente na celeridade, o nosso simulador próprio, que vai dar em poucos segundos todos os números de financiamento de todos os bancos, né, todas as taxas segundo os segmentos, todas as parcelas vão ser ali mostradas, todos os indexadores, né, se vai ser na Selic, se vai ser na Price, se vai ser na SAC, então vai tudo explicadinho aqui para o cliente, antes mesmo dele escolher, né, em que banco ele vai fazer o financiamento. E aqui é uma das coisas mais legais do nosso trabalho. A gente vai deixar muito bem detalhada etapa por etapa do processo. Hoje, para você saber, se um cliente liga para você, te pergunta, cadê, em que etapa, como é que anda o meu financiamento? O que você tem que fazer? Preciso ligar para o correspondente, né, para poder saber em qual etapa que tá, ou então mandar um WhatsApp para ele, às vezes ele demora para me responder, então isso aí é uma coisa chata nesse momento. Pois é, então aqui você não vai ter esse problema com isso. Por quê? Quando a gente vai iniciar o processo, a gente cria um grupo no WhatsApp, onde vai ter a pessoa mais importante, né? Você, o seu cliente, o vendedor do imóvel, o gerente do banco em que ela fez o financiamento, eu, o Bruno, e mais 3 pessoas do nosso back-office que a gente destaca para estar à disposição desse processo. A gente tem 30 pessoas no nosso back-office, todos eles bancários, com muita experiência em análise de documentos. Então a gente nunca vai iniciar um processo com o risco de ter um D+5, um D+10, né, ir para o banco ali com alguma pendência e voltar com um prazo que vai aumentar o nosso prazo de emissão. E quanto mais rápido ser emitido, mais rápido você está com a sua comissão, né, Leonardo? Isso é importante para a gente, porque a gente também vai ser comissionado na emissão do contrato. Então a gente vai se preocupar de informar etapa por etapa do processo, né, desde a preparação e depois a análise de crédito, vistoria, a parte jurídica. A gente vai datar, né, todas as etapas e também colocar as observações pertinentes aqui no nosso relatório, que você vai ter ele sempre à disposição, diariamente atualizado lá no grupo. Então, obviamente o cliente vai continuar perguntando para você, né, mas aí é só você abrir o WhatsApp e vai saber responder ali para ele na própria ligação, não vai nem desligar o telefone para olhar. Então, como é que funciona aí o nosso grupo? A gente faz ali um grupo com o nome do cliente, põe até uma foto se ele permitir, e através de uma linguagem muito clara, muito tranquila, a gente vai detalhando etapa por etapa, falando ali o que cada um precisa fazer, mandando toda a documentação pertinente. Então é bem bacana. E bem legal. Se você tiver alguma dúvida também, a gente promete resposta em até 5 minutos. A gente está ali 24 horas à disposição. Então, além, né, do nosso próprio atendimento, a gente investe muito em tecnologia para sempre estar melhorando o nosso processo e cada vez mais rápidos, né? A gente analisa muito o mercado. Hoje a média do mercado é uma emissão em 40 dias, a nossa média é de 26 dias, quase, como eu te falei, né, quase $500 milhão em crédito emitido, em mais de 1.200 contratos e com um ticket médio hoje acima de $500 milhão, que acredito que deve ser o ticket médio aqui dos seus imóveis, né? Mais ou menos isso. Então, é justamente o que você precisa aqui na sua imobiliária.
o atendimento da Diamante e um dos nossos maiores orgulhos, né, que é o nosso prazo, como a gente vem melhorando. Lá em março de 2021, a gente tinha uma média de emissão de 46 dias e um recorde de processo emitido em 26. E a gente vem gradativamente, através de muito treinamento e muito investimento em tecnologia, diminuindo esse nosso prazo. Lá em julho de 2022, a gente conseguiu fazer um processo em 3 dias e logo no próximo mês, em agosto, em 2 dias, até que em maio do ano passado, nós fizemos até hoje o único processo emitido em menos de 24 horas. É claro que vários fatores convergiram, né, nesse momento, um cliente com excelente score, um gerente ali no último dia querendo bater meta, também uma vistoria por amostragem, enfim, vários fatores que nos permitiram alcançar esse feito aí que por enquanto é inédito no mercado nacional, e por isso a gente foi até reconhecido lá na Cidade de Deus, na sede do Departamento de Financiamento do Bradesco, né, pelo diretor, seu Manuel, que nos deu aí esse reconhecimento pelo processo em menos de 24 horas. E também, né, muito preocupado sempre com a segurança dos dados do seu cliente, né, a gente faz questão de seguir todas as determinações da LGPD e nós assinamos esse termo garantindo que todas as informações vão ser tratadas no mais absoluto sigilo. E como eu te falei, né, o nosso processo é gratuito, mas a única obrigação que o cliente tem é nos avaliar. Então a gente tem mais de 1.270 avaliações, com 95% delas de notas 10. Então, como eu te falei, né, isso é muito importante para que os nossos parceiros sejam bem vistos, né? A gente tem um excelente atendimento. A gente nada mais é que um funcionário aqui para você, né? Se você tem bons funcionários, você vai ser admirado. E a gente consegue essa média alta também porque se a gente recebe uma nota de 8 para menos, a gente já liga para o cliente, tenta resolver ali qualquer pendência para até ter essa nota melhorada. E para cada uma dessas notas a gente doa 1 quilo de alimento para campanhas sociais. Aqui é o nosso informativo diário com as principais informações do mercado imobiliário, cotação do dólar, algumas notícias, principais indexadores, enfim. Informações ali interessantes você ter na ponta da língua ali quando está conversando com o cliente. Para você receber isso, e também é só uma vez por semana, não é nada que vai te flodar, anota aí meu número, tá aqui meu cartão. Só se você tiver anotado que você vai receber, beleza? Então, Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo, por nos ouvir. Eu queria ter agora um feedback seu. Legal.